Aqueles que permanecem em meditação experimentam sua presença. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel comenta, ele fala sobre a meditação. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a real meditação? Ô Gilson, para a maioria de nós, a ideia de meditação é a ideia da execução de uma técnica, de uma prática. Então, quando usamos a expressão meditação, a primeira imagem na sua cabeça é de alguém assentado, em posição de lótus, com as palmas das mãos para cima, entoando o mantra. Ou alguém assentado em uma cadeira, com uma música suave no fundo, em um lugar muito fechado e silencioso, e ali aguardando o momento de uma experiência, de um contato com Deus. É claro que existem diversas outras formas ou técnicas ou práticas de meditação. Então, as meditações são diversas, as técnicas são muito variadas. Se você for fazer uma pesquisa sobre técnica de meditação, você vai encontrar meditação de todos os tipos. A meditação da lua cheia, a meditação da lua nova, a meditação para realizar sonhos, para realizar desejos, e por aí vai. Aqui, quando tocamos na expressão meditação, estamos apontando para esta ciência que revela a verdade divina. Não usamos essa expressão como algo que você faz, como uma técnica que você pratica. Aqui a verdade da meditação, eu tenho chamado de real meditação. A real meditação é a realidade de Deus se revelando. Mas você não pode ter essa realidade divina se revelando para alguém em um exercício, técnica ou prática. A ciência da verdade do seu ser, a realidade de sua natureza essencial, a visão da vida livre do ego é meditação. A presença da meditação é a ausência desse eu, desse mim, desse ego. Isso é real meditação. Qual é a forma verdadeira de uma aproximação da meditação? A base é esse terreno limpo, que é o autoconhecimento. Qualquer coisa que você realize, que você pratique, para ter um contato ou uma experiência, qualquer que seja essa experiência ou contato, a partir desse fundo que é o eu, o ego, será um contato ou uma experiência ainda dentro desta condição, dessa circunferência do próprio eu. Esse eu, esse mim, esse ego, ele é um centro. E tudo acontece em torno desse centro. Mesmo as experiências mais sublimes ou mais extraordinárias que você possa ter.
A base para essa realização de Deus, para esta ciência de Deus, consiste no esvaziamento desse eu. Isso requer a presença da compreensão do eu. É por isso que nós precisamos, antes de tudo, antes da ideia de ter uma revelação de Deus, precisamos ter a verdade da revelação do eu. Primeiro, porque projetamos a revelação de Deus como algo para ser alcançado por alguém. Aqui estamos simplesmente tocando na expressão revelação de Deus, mas a realidade, a única realidade presente é essa realidade divina. Ela já está presente. É apenas a ilusão desse sentido do eu, do ego, de separação, que nos impede desta ciência, desta verdade divina, desta realidade. Está aqui em expressão. Porque estamos presos ao modelo de uma mente condicionada, de um cérebro condicionado. Nós temos uma mente inquieta, repetitiva, que mantém uma continuidade de movimento, de insatisfação, se prendendo a modelos de inveja, ciúme, posses, controles, desejos. São diversas as aflições internas, psicológicas presentes nesse eu, nesse ego. Enquanto algum nível de insatisfação, de desordem, confusão, de sofrimento estiver presente, será impossível a ciência desse florescer da meditação, da beleza desse encontro com a natureza da verdade. Precisamos do esvaziamento desse psicológico conteúdo. Isso requer a presença do autoconhecimento. Portanto, aquilo que se fundamenta para esta revelação é a ciência daquilo que somos, da verdade que está presente aqui nesse momento. Apenas quando temos a verdade desta revelação de nós mesmos, que é autoconhecimento, é a compreensão da verdade sobre quem nós somos. Portanto, a verdade desse encontro com a meditação, com a real meditação, consiste no descarte do pensador, que é esse meditador, que é esse experimentador, esse é o eu. Essa é a pessoa, esse é o sentido do ego. A não ser que isso seja descartado, jamais teremos a ciência desta revelação. Jamais teremos a compreensão da arte de meditar. Eu volto a dizer, a meditação é aquilo que está presente, como a vida, nesse instante acontecendo, quando o eu não está. Assim, aprender a olhar suas reações, aprender a olhar os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Assim como quando você olha para o mundo externo e aprende a olhar sem qualquer ideia, comparação, juízo, avaliações no pensamento, nesse instante, nesse olhar, não existe uma separação entre esse que observa e aquilo que ali está sendo visto. Nesse momento, há um encontro com esse instante. Nesse instante se revela a verdade desse florescer, que é meditação. Portanto, é quando o sentido do eu não está. Não é quando nos envolvemos com um fazer, com uma prática,
Assim, toda essa tentativa de afastar pensamentos e se prender a um único pensamento, a tentativa de respirar de uma certa forma, ou de se manter quieto, relaxado. Todo e qualquer esforço nessa direção é a presença de alguém envolvido nisso. Aqui se trata apenas de lidar com o momento presente, sem colocar esse elemento que vem do passado para interferir com esse instante. É isso que estamos juntos trabalhando aqui com você. A ciência da verdade, da revelação do seu ser, requer a presença da meditação, da real meditação de uma forma prática, ou seja, nesse momento, não é a prática da meditação, mas é a meditação aqui nesse instante. Enquanto você fala com alguém, caminha, dirige o carro ou faz qualquer uma outra atividade, permanecer livre desse movimento interno do pensador, do experimentador, é estar em contato com esse instante, com a beleza desse momento. Esta é a ciência que revela a verdade deste ser, que é a verdade de Deus. Essa é a visão da real meditação. Essa é a visão do seu ser. E assim liberam na consciência sua graça e paz. Nada posso por mim mesmo, mas posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A menos que sejamos escolhidos por Deus, não podemos cumprir sua missão, e somos escolhidos quando sentimos seu Espírito dentro de nós. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Somente aqueles em que seu Espírito habita conscientemente. Pelos seus frutos os conhecereis, e assim sabemos se o seu Espírito habita em nós. Se levarmos a sua graça e a sua paz conosco em qualquer lugar da vida em que andemos. Não precisamos deixar nossas casas ou negócios, mas devemos levar para eles seu conforto, cura e paz. Sejamos sempre reconhecidos por nossa consciência de que a alegria e a paz que trazemos são dele. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. É a vontade do Pai que conforta, cura, abençoa e multiplica. Por sua graça, somos a luz para que sua vontade seja feita, não a vontade ou o pensamento do homem. Olhando para o mundo, vemos sua luz brilhando na face do homem. Olhando para os eventos do mundo, testemunhamos mais e mais de sua vontade e graça. O caminho infinito novamente revela o reino de Deus na terra, a vontade de Deus no homem e a graça de Deus que vem como a paz no coração do homem. Nós não escolhemos ou fazemos isso, mas o Pai escolhe o tempo e o caminho. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o pensamento do homem. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o pensamento e sobre o que é o pensar? Ô Gilson, esse assunto do pensamento é um dos que nós temos trabalhado muito aqui com você. Porque a base consiste exatamente nesse movimento interno de imagens, de símbolos, de representações mentais, de ideias que aparecem dentro de nós, que nós chamamos de pensamento. É o pensamento que lhe impulsiona a dizer coisas, a fazer coisas. É o pensamento também que lhe paralisa para não fazer o que precisa ser feito. É ele que dentro de nós está criando todo tipo de desordem, de confusão.
Então, qual é a verdade sobre o pensamento? O que é a presença desse pensamento? Ele é esse elemento presente que se torna presente em razão de uma resposta que está sendo dada para esse instante. Uma resposta que está vindo da memória. O pensamento é isso, o pensamento é a memória. Ao olhar um objeto, você reconhece a cor. Esse reconhecimento do objeto, esse reconhecimento da cor, assim como o nome desse objeto, é algo possível porque você tem uma experiência guardada em você daquele objeto, daquela imagem, daquela cor, daquele nome. A presença do pensamento é o reconhecimento, é a memória reconhecendo. Assim, todo e qualquer pensamento presente em você é a lembrança que surgiu nesse instante. O problema surge exatamente no pensamento, quando não se tem a clara visão da diferença entre a verdade sobre o pensamento e a ilusão de um pensador envolvido com o pensamento. Todo o problema do ser humano consiste na ideia de um pensador por detrás dos pensamentos que acontecem, que ocorrem, que surgem dentro dele. Nós somos impulsionados por esse pensamento, a partir desse pensador, a sentir, a fazer, a falar, a realizar coisas. O próprio pensamento depois vem e se arrepende. Ele está em um estado de contradição interna dentro de nós, provocando estados de estresse, de angústia, de preocupação, de medo, de desejo. Os desejos são inúmeros, os medos são muitos. Estamos a todo momento insciente da realidade desse instante. Veja, a todo momento insciente da realidade desse instante. Algo presente nesse instante, do qual não temos ciência em razão da presença do pensamento. A partir desse modelo de um pensador por detrás desse pensamento. O seu contato com a vida nesse instante, a partir do eu, que é esse pensador, não acontece. Nós estamos alienados desse encontro com o momento presente, porque estamos vivendo psicologicamente nesse pensamento, ou no passado, ou no futuro. Mas é o pensamento, esse registro de memória que vem do passado, que se projeta para o futuro, criando esse sentido de alguém presente aqui, com medo de coisas que poderão acontecer, preocupado com coisas para esse mim, para esse eu. Assim, o sofrimento está presente, porque o pensamento está presente, em razão da presença desse pensador. Estamos mantendo essa continuidade destas aflições internas. Podemos eliminar o pensamento para o contato com a vida nesse momento livre do eu, do ego, desse experimentador, desse pensador. Essa é a visão do despertar da consciência. Essa é a visão da realidade de Deus presente. A única realidade presente é a vida. Essa vida é a realidade divina. Mas nós colocamos a ilusão de uma identidade presente a partir desse pensamento, desse modelo de pensamento que nós estruturamos em nós como sendo a própria vida.
na verdade, é o passado? Na verdade, é a memória? Na verdade, são as lembranças? O trabalho direto em direção à visão da verdade de Deus, da visão da vida como ela é, livre do eu, do ego, deste sentido de alguém presente, com problemas, com medos, desejos, conflitos, desordem. É a visão da vida livre do pensamento. Sim, nós precisamos do pensamento em alguns momentos. Tecnicamente, precisamos do pensamento. Mas psicologicamente, o modelo do pensamento psicológico em nós é confusão, é sofrimento, são problemas. Portanto, a verdade de uma aproximação daquilo que nós somos é o descarte da ilusão dessa identidade, que é o pensador. Isso é o fim desse modelo de pensamento ou de programa de pensamento psicológico. Sim, podemos fazer uso do pensamento, mas será o pensamento no seu devido lugar? Não haverá alguém fazendo uso desse pensamento. Será apenas o pensamento se expressando de uma forma inteligente a partir desta visão livre do eu, livre do ego, livre desse mim? É isso que estamos com você aqui trabalhando. Essa é a verdade do pensar. Você perguntou o que é o pensar. O pensar é a presença do pensamento. É a simples presença do pensamento. Mas não existe esse pensador. É a habilidade de lidar com o pensamento sem a presença de alguém nessa habilidade. É a própria sabedoria, é a própria ciência da vida. É a ciência deste ser que não se separa do que quer que esteja surgindo aqui nesse instante, inclusive do pensamento. Mas não existe mais essa separação entre o pensador e o pensamento, entre o experimentador e a experiência, entre esse eu e Deus, esse eu e a vida. Isso requer a presença do autoconhecimento, a presença da meditação. É o que estamos trabalhando aqui com você, nesse despertar da consciência, nesta realização de Deus. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e faz sentido esses assuntos, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto compartilha. Nesses encontros, além do mestre responder às nossas dúvidas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, há um campo de energia com poder e uma graça que a gente acaba entrando de carona nessa energia do mestre. E ao entrarmos de carona nessa energia, naturalmente aquietamos nossas mentes, entramos no estado de meditação sem nenhum esforço e podemos ter uma compreensão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.